Os espaços para quando nós dedicamos a um santuário, eles têm na minha visão, uma forma muito simples e descomplicada. Pode ser um espaço outdoor de paisagem, onde você intui olhando para a água que espelha o céu, e se é disso que você acredita, ou uma forma religiosa em que as duas figuras se compõem, como por exemplo, vocês têm a figura do São Jorge. Estou dando um exemplo que me veio à cabeça, mas tem muitos outros milhares sensacionais que a gente vê em todas as formas de expressão daquilo que você acredita, e é dessa maneira que eu capto e procuro exteriorizar, como por exemplo essa capela As Nossas Senhoras Brasileiras, né? Em um momento em que esses vazios, esses vãos nas laterais da capela, elas se comunicam com o universo da natureza, que é a forma perfeita para que você possa intuir. Quando eu falo da figura de São Jorge, por que aquele dragão é tão feio? Para deixar o São Jorge mais bonito, São Jorge é tão lindo que deixa o dragão tão feio, então essas figuras opostas se compõem muito bem. E é sobre essa relação, né, e as cores de muitas das mesquitas que eu já visitei, dos espaços contemplativos, budistas, hinduístas, enfim, de todas as formas de expressão da religiosidade humana, é que eu capto e procuro formar um espaço acolhedor, confortável, que envolve, silencioso e educado, dedicado àquilo a que me foi pedido. Bom, como falar aqui no Arquitetando de Álvaro Cortes, do trabalho de Álvaro Cortes, sem falar da pessoa, do Álvaro como pessoa? Ele é assim. Esse relato que vocês acabaram de escutar é isso é Álvaro. Qualquer coisa, ele tem uma história para contar, ele consegue unir elementos. É uma delícia realmente, uma grande alegria para a gente estar aqui no teu espaço. E eu gostaria que você começasse a contar sobre você pra gente. Que é isso? Da onde você descobriu arquitetura? Como que você achou que isso ia funcionar na tua vida? Eu já era metido naquela época, eu me lembro muito bem pelo seguinte, mas sempre metido no bom sentido, metido numa força muito grande em saber desenhar, que é o que eu sei fazer. O meu ofício é esse, e é dele que, então, eu procuro interferir nos espaços ou criar novos espaços, e estar sempre atento às formas de vida, ao comportamento de cada um de vocês. É com grande carinho e entusiasmo que, quando chegam até a mim com um desafio, cada um desses é um desafio, e me perguntam: Álvaro, qual é o seu melhor projeto? O que você está desenvolvendo? Qual é o seu melhor projeto? Então eu sempre digo que é aquele que eu estou desenvolvendo naquele momento, né? Onde todas o nosso empenho, as nossas forças, as falas de quem vai morar ou quem vai utilizar o espaço, para que a gente seja o mais assertivo possível em todos os elementos, para que nós, como profissionais da arquitetura, e eu digo nós porque nós temos belíssimos profissionais da arquitetura. Eu tenho acompanhado alguns dos teus programas e fico encantado em ver tanta coisa boa. Mas como o programa hoje é comigo, eu vou ter que falar de mim, então é melhor eu retornar. E no momento em que a gente elabora algum projeto, nós temos todas as forças, as ideias direcionadas para atender às necessidades e os anseios de quem vai morar. Ou de quem vai utilizar aquele espaço, pode ser indoor, outdoor, enfim, para se posicionar como uma ferramenta, né? Nós, profissionais da arquitetura, somos uma ferramenta que, por ela, vão passar situações em que
elas vão ser materializadas, transformar esses desafios, anseios, essas necessidades em matéria, né? Teto, piso, paredes ou a proteção que o ser humano precisa. Eu sempre digo que eu trabalho e o meu ofício é a melhor coisa do planeta. Como também pode dizer aos dentistas, os oftalmos, aos cirurgiões cardíacos, aos professores. E também parabenizo e gostaria até, no início falei com a Ângela, de dedicar esse programa aos meus mestres. E eu tive muitos e sempre fui muito obedientes a eles. Parabenizando você aí pela essa entrada monumental, como tudo aquilo que você faz. A gente vê, é contagiante como você gosta do teu trabalho, então eu vejo que você é um arquiteto de alma. Como que você vê o mundo, você? O mundo hoje, o mundo ontem e para onde o mundo está indo nesse momento? Nós temos uma data de validade limitada neste mundo que você diz. E naturalmente que eu vejo pelos editoriais da Discovery, da National Geographic, enfim, e muitas que abordam o planeta, né, e a forma que o planeta está se construindo e se está também, da mesma forma, destruindo. Eu sempre acredito que existem muito mais atitudes positivas de boas pessoas, como nós aqui todos, do que as más. Não é? Então, o mundo também responde a essa boa energia. A maioria das pessoas estão preocupadas não, ou atentas, a fazer com que esse mundo permaneça maravilhoso como ele é. Eu entendi isso num determinado momento em que eu fui convidado, fiz uma pesquisa de ecoturismo na Costa Rica durante 13 dias, junto com Hans Dieter, que é um cliente meu, e ele me convidou para mergulhar, e eu mergulhei. E aí eu entendi, o mergulho não foi muito profundo não, porque eu não tinha capacidade, a minha competência é saber desenhar. Isso deve ter sido uns 4 a 5 metros, já estava bom para eu entender que o mundo não era só aquele que eu conhecia à minha volta, que abaixo daquilo, ou na profundidade do mar, tem muito mais mundo. Né? E que o mundo ele se recicla, aquela alquimia da água do mar que serve na minha mente um expurgo de todo aquele lixo e ele é reconstruído, ele é refeito. Essa alquimia faz com que esse planeta gire na forma perfeita, com pessoas cada vez melhores. O Álvaro, ele sempre nos surpreende, seja com as palavras que com o resultado dos trabalhos dele. São vãos, são, enfim, elementos, mas o que mais me emociona no seu trabalho é a harmonia das composições. Então a gente vê realmente refletido aqui naquilo que você está falando, nas suas expressões, no modo com que você ama o planeta, observa o planeta, ama as pessoas, porque você ouvir as necessidades delas e pensar num modo melhor para elas viverem, isso é fruto de um entusiasmo muito grande. Mas o que mais me emociona realmente é essa harmonia toda. Então eu queria que você contasse um pouquinho como que você conquista a harmonia em cada projeto. Ângela, eu costumo dizer que para nós morarmos, né, a gente tem que morar de uma forma modal. O que quer dizer isso para mim quando eu exteriorizo um bom projeto? Nós temos por obrigação estar na moda, mas podemos fugir do modismo, não é? Então, quando eu digo que tenho mão pesada no desenho, no traço, mão pesada no desenho, para deixar as coisas mais confortáveis, os espaços mais alegres, isso é fato. Eu trabalho num universo onde tudo eu posso, não é? Naturalmente que quando eu abro um leque desse tudo eu posso, ele é direcionado para aquele desafio, para aquela necessidade. E eu posso sim, exploro todas as nuances dos azuis,
me traz o ambiente mais calmo e refletivo. Eu exploro cores entre os rosas e os laranjas, os térreos e etc. Bom, enfim, a única atenção que eu tenho em todo momento é de tentar copiar a natureza. Né? Quando eu olho a água, o mar azul, o céu azul, a vegetação verde, o solo, os térreos, todos os tons, se eu pego tudo isso e vejo uma composição harmônica de fácil compreensão, eu procuro transportar essa fórmula para os meus projetos. Isso, claro, dá sem dúvida um bom resultado. Mas com certeza, para poder ser um arquiteto com projetos de sucesso, aconteceram algumas coisas na tua vida que foram levando você a isso. Dá para contar alguma coisa? Tipo, houve um pé de uma mesa uma vez, lá verdade. no começo, algumas coisas É bem assim. interessante essa história. A Ângela, como profissional, ela sempre é uma profissional muito curiosa. E como amiga já de alguns convívios que nós tivemos extra-profissional, de nós conversarmos sobre tudo que ela também é muito entusiasmada, eu contei uma história da seguinte maneira. Quando eu comecei a minha arquitetura, a minha profissão, eu iniciei ela com uma prancheta, papéis e canetas e lápis. E isso foi sempre assim em toda a minha vida. Basta você me dar alguma coisa que risque. Bom, eu vou voltar um pouquinho. Quando eu estava no colégio, eles me colocavam de castigo porque o meu caderno era assim, uma redação. Você foi à praia? Aham, fui. Então conta essa história. Eu fui à praia e vi o sol, era o sol desenhado. Tinha um barco, o barco era desenhado. Quer dizer, era uma forma até um pouco difícil deles interpretarem o meu português. Por isso que eu amo de paixão os professores, os meus mestres e tal, porque eles foram extremamente bondosos comigo. Mas, naturalmente, algumas vezes eu ficava de castigo e eles me tiravam os papéis, os lápis. E quando eu ficava de castigo, uma vez eu me lembro, tinha um prego e eu desenhei no taco da sala de aula. Quer dizer, basta ter alguma coisa que risca que eu vou continuar meu ofício. Bom, enfim. Mas iniciei a minha carreira numa sala, né, numa casa, e a minha sala eu naturalmente tinha pouco recurso, porque também é bacana falar quando a gente era mais pobrezinho. É bom isso, porque existe um caminho que foi percorrido. É muito interessante isso. É bem lembrado isso, porque hoje nós fazemos mesas as mais interessantes, mas é memorável lembrar desta mesa, que com pouco recurso eu empilhei algumas lajes de mármore e pedi um tampo de mármore que estava até quebrado no final, isso tudo por conta do recurso, que era menor, e pintei eu mesmo, olha só a ousadia, eu mesmo pintei uma coluna de gesso, que era uma coluna dórica, que tinha uma ligação com a Grécia e tal, e coloquei numa base. Bom, essa mesa ficou de pé e ali é que eu trabalhava. Ela ficou extremamente segura. Houveram algumas falas na cidade que tinha um rapaz que trabalhava bem com arquitetura, etc, etc. E eu recebi a visita dessa pessoa igualmente curiosa, dona de uma rede de hotéis para quem eu trabalho já há 18 anos. E quando ela viu a mesa, ela não viu a forma, o material que foi construído, nada disso. Ela viu a solução, que com pouco poderia se fazer muito. Isso na vida do profissional da arquitetura nossa hoje no Brasil, isso é fato e nós fazemos muito sucesso lá fora em função disso, que com pouco recurso nós fazemos muito. Bom, e daí então me encomendaram um hotel e continuam me encomendando até hoje. Essa história da mesa é importante. É super importante. Bom, nós vamos ficando por aqui. No próximo bloco, nós continuamos conversando com o Álvaro Cortes agora a respeito de alguns projetos dele, projetos residenciais e no último bloco, projetos comerciais, né, Álvaro? Tá bem, é um prazer. Então não saiam daí, o Arquitetando volta já.